Muito boa noite, internautas, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para compartilhar e desfrutar da palavra do Senhor. Esse é o programa Chamando Vencedores, uma realização da igreja em Cosmópolis, nosso local de reuniões aqui em Cosmópolis, na rua 22 de abril, número 47, no Jardim Planalto. Nos reunimos ali todos os sábados, às 20 horas, e domingo, pela manhã, às 9 horas da manhã. Durante a semana, nossos encontros são nas casas, nas residências. Nos reunimos em grupo, que chamamos de grupo familiar de cuidado mútuo, onde podemos, em poucas pessoas, desfrutar da palavra do Senhor, apacentar uns aos outros, pastorear uns aos outros, nos ajudarmos mutuamente. Por isso que o nome já diz cuidado mútuo. E o nosso encontro aqui na TV Jaguari é todas as terças, 18 horas e 30 minutos. Tempo de programa, aproximadamente 25 minutos. Estamos ao vivo, Cosmópolis, São Paulo, dia 27 de novembro de 2012. Nossa porção da palavra aqui hoje, vamos desfrutar de alguns versículos, está em 1 Samuel capítulo 16. A situação aqui é que Saul estava reinando sobre o povo de Israel. E Deus já estava descontente com o reinado de Saul pelas suas falhas. E então instruiu o profeta Samuel que fosse até a casa do seu servo Jessé, e dentre os filhos de Jessé, Deus lhe mostraria ao profeta Samuel, para que ele ungisse com o óleo da unção esse filho de Jessé, que seria o rei sobre Israel. Então, no capítulo 16, no versículo meia dúzia, 6, entrando os filhos de Jessé, o primeiro que passou diante de Samuel foi Eliabe. E então o versículo diz que sucedeu que entrando eles, os filhos de Jessé, viu Samuel a Eliabe e disse consigo mesmo, em pensamento: certamente está perante mim o Senhor, o seu ungido. Está perante o Senhor o seu ungido. Olha, o que Samuel pensou? À primeira vista, ele viu Eliabe entrando e falou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele já bateu o olho em Eliabe e falou: é esse. Eu não sei como que Eliabe era, mas certamente ele era bem aparentado, porque o versículo seguinte já diz isso. No versículo 7, o Senhor responde a Samuel: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Por esse versículo, nós vemos que Samuel observou a aparência de Eliabe e viu que ele provavelmente era de boa estatura, aparentado, creio eu que deveria ter um porte físico de um soldado do exército, bem musculoso, forte e provavelmente talvez até com uma inteligência que se destacasse ali diante dele, na conversa que estavam tendo ali, e o Samuel fez uma pesquisa e no seu coração julgou que seria esse. Ele falou: é esse aqui, não tem outro não, o cara é fera, esse está preparado. Mas o Senhor não vê como vê o homem. O que vamos desfrutar hoje, o que me chama a atenção nesse versículo é o final do versículo 7. Que o Senhor disse que ele não atenta para a aparência do homem, ou seja, ele não observa a aparência exterior do homem, mas sim o coração. Tanto é que em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, o próprio Deus nos diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Ele pergunta: quem o conhecerá? Quem conhece seu coração? Nem nós mesmos, nem eu posso conhecer o meu coração. Mas o versículo seguinte diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Olha, o que o Senhor está dizendo aqui é que Ele é aquele que esquadrinha o coração. Isso significa que o Senhor vê quadro a quadro do nosso coração, cada compartimento do nosso coração. Quando desfrutamos nas reuniões esse versículo, às vezes eu falo para os irmãos, nós recebemos visitas, ou convidamos alguém para a nossa residência, para a nossa casa, e você leva logo a visita para onde na sua casa? Qual o ambiente da sua casa que você leva o visitante quando chega ali, um parente, um amigo para te visitar? Normalmente o primeiro lugar
que nós ficamos na casa é a sala. Por quê? Porque a sala é um ambiente aconchegável, preparado, né, para receber as visitas. Ali tem um sofá confortável, né? Então tem toda uma decoração ali especial para receber. Tanto é que algumas têm até o nome, sala de visitas. Depois, se é alguém mais íntimo, você pode até levar para outros compartimentos da casa, a cozinha, né, os quartos. Mas numa sala não tem apenas a sala de visita, a sala de jantar, cozinha, quartos. Em quase todas há aquele quartinho de despejo, sabe aquele quartinho lá, às vezes até separado da casa, lá no fundo do quintal, que você guarda ali a sua bagunça, né, onde está o porta-trecos, que é onde você, né, guarda ali a bagunça mesmo, né, a bicicleta, a vassoura e por aí vai, né. Nesse compartimento aí, nesse cômodo, né, despejo, quarto, dá o nome que você quiser aí, nesse local, dificilmente alguém convida a visita para ir lá. Por quê? Nesse quartinho aí é muito bagunçado. Nós deixamos, às vezes está organizado, né? Mas mesmo assim tem coisas não atrativas, não atraentes para se mostrar, né? Para demonstrar para a visita, né? Então eu digo que no nosso coração é a casa de Deus, nosso coração. Então, no nosso coração também há aquele quartinho, sabe? Aquele quartinho escuro, né? Às vezes cheirando mofo, tem muitos ali escorpiões, né? Muitos insetos no nosso coração que não são bonitos, né? Um pouco, né? Às vezes algum chamado inveja, outro, né, ciúmes, né? Outro raiva. Tem muita situação ali, um quartinho escuro no nosso coração que nós não convidamos o Senhor a ver, a entrar. Esse que veio e se hospedou e fez morada em nosso coração, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós vivemos uma vida de aparência como cristão. Uma vida aparente, demonstrando para todos na sociedade e para os irmãos da igreja que nós somos cristãos, né, filhos de Deus, perfeitos. Puxa, eu não falto em um culto ou nenhuma missa. Estou lá sentado, né, nas primeiras cadeiras, ou por que não na última, mas eu estou lá, em todas elas, muito bem vestido, né? Com a Bíblia na mão, e fico do começo ao fim, e louvo, canto, indo. Tudo isso diante das pessoas que estão ali, e me vê todos os cultos, todas as missas dessa forma, vão dizer o quê? Está aí uma pessoa religiosa, perfeita, né? Na aparência demonstra a perfeição. Mas o Senhor diz que a aparência Ele rejeita. A aparência o que é? Demonstra, é semelhança, demonstra ser algo que na realidade não é. O Senhor diz, eu não atento, ou seja, eu não coloco atenção, eu não volto a minha atenção para a aparência exterior ou para aquilo que a pessoa demonstra ser. Eu volto a atenção, todo o meu olhar para o coração da pessoa. Agora há pouco, antes de vir aqui para o programa, eu estava tendo comunhão com 2 colegas de trabalho. E eu estava dizendo exatamente esses versículos aqui que eu estava desfrutando para vir para cá. Então, nós estávamos ali tendo uma comunhão muito gostosa. Eu estava dizendo para ele esse exemplo. Que ir nas reuniões, né, estar lá até servindo, né, diante dos irmãos, de certa forma é fácil. E até a pregação, até quem prega lá na frente, podemos dizer que de certa forma é fácil. Ter um conhecimento bíblico, uma certa eloquência, um conhecimento. Quem não tem até pode se preparar com cursinhos que tem para isso. Hoje na internet você acha algumas dicas sobre a oratória. Você se prepara, vai lá e dá uma mensagem e técnicas para comover pessoas. Mas e diante de Deus? E quando nós saímos das reuniões, quando você está sozinho em casa, no seu trabalho, situações que vêm dia a dia, como nós vivemos? Como está a nossa comunhão com o Senhor? Nossa oração, nossa leitura bíblica, nosso louvor da parte do Senhor, nossa fé está aumentando, está diminuindo a cada dia? E lá em casa com a esposa, com os filhos, você é um bom pai? Que está instruindo os filhos no caminho do Senhor? Saiba que os seus filhos, o Senhor o deu e entregou nas suas mãos para você conduzi-los ao Senhor. Não são teus, são deles, é dele, é do Senhor. Essa frase de que se cria o filho para o mundo está errada.
Porque o mundo, a Bíblia mesmo diz que ele já está morto, é do maligno. Você dizer que cria filho para o mundo, é você está dizendo que cria filho para Satanás. Rejeita essa frase. Você cria filhos para o Senhor. É Deus que te deu para cuidá-lo e conduzi-lo da melhor forma ao Senhor. Ah, mas meu filho não quer ouvir. Não seria o momento de orarmos, dobrar o joelho, ou às vezes até jejuar por causa dos nossos filhos? E o nosso casamento com a esposa, seu marido que não quer ouvir a palavra do Senhor? Será que eu estou tendo a realidade com o Senhor? Se você tem a realidade, tem um coração para o Senhor, aguarde. Aí é o tempo do Senhor. Às vezes tem que esperar anos. O povo de Israel marchou no deserto durante 40 anos para chegar na terra de Canaã. Em Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 2, o Senhor diz que muitas provações aconteceram com eles no deserto, durante 40 anos. Para quê? Para provar o coração deles, para ver se eles andariam nos caminhos do Senhor ou não. Muitas situações há na nossa vida e aos olhos do Senhor para provar o nosso coração, se somos dignos de reinar com o Senhor, de receber o seu galardão, o prêmio que o Senhor tem para nós, ou não. Então tudo isso está diante do Senhor. O Senhor é aquele que vê o coração, que esquadrinha o nosso coração e não tem como fugir dele. O que não podemos é viver uma vida de aparência, aparentando ser algo que na realidade não é. É por isso que em 2 Timóteo capítulo 3, quando Paulo se refere à religiosidade, à aparência de alguns irmãos, ele diz que tem forma de piedade, ou seja, parece expressar o Senhor. O ministério da piedade é esse, é expressar o Senhor, manifestar o Senhor na nossa carne através da realidade que vivemos, do nosso testemunho que damos. E ele cita aqui alguns irmãos que nos últimos tempos terão forma de piedade, aparentando expressar o Senhor, mas nega-lhe, entretanto, o poder. Ele fala para fugir desses. Negar o quê? Aparenta ser cristão, mas não vive o poder de Deus na sua vida. Não dá bom testemunho. A vida da igreja, eu costumo dizer que o lugar, o aspecto, mais fácil de se viver na vida da igreja é o viver de reuniões, é junto com os irmãos. Porque ali todos desfrutam o Senhor, cantam, louvam, são bonzinhos, educados nas reuniões, quase todos, Às vezes encontramos algum irmão ali fora do espírito também na reunião. Mas, no geral, todos demonstram que expressam o Senhor ali. Mas o viver de reuniões, nós vivemos pouco tempo, em reuniões. E a maior parte do tempo é o nosso dia a dia. E quando você não está na reunião, você não deixa de ser cristão. Aquele local físico que você vai lá é apenas um templo. A igreja é você é eu, somos membros do corpo de Cristo. Então, você sai da reunião, você não saiu da igreja. A igreja somos nós, não é prédio físico. Então, não existe isso. Eu vou à igreja, eu vim da igreja. Ninguém vai, ninguém vem. Você é a igreja, membro do corpo de Cristo. Tem muita confusão, muitos conceitos naturais sobre igreja, que é tudo obra do inimigo de Deus na nossa mente. Fala, não, mas eu sei, irmão, eu sei que a igreja somos nós. É a maneira de dizer nada, é mentira, rejeita esse falar do inimigo de Deus aí, porque isso aí não traz edificação, só traz divisão. Não existe uma, duas igrejas, em uma cidade só tem uma igreja. Todo o povo de Deus que creu e recebeu o Senhor são membros da igreja numa cidade. Aí fica um falando mal do outro, levantando bandeira, achando que uma é melhor. Lá na minha é assim, a sua como é que é? É nada, tudo é de Deus. Se traz edificação, amém. Se as suas práticas não trazem edificação, se cala, ora pelo irmão, desfruta do Senhor, não perca a comunhão. E vamos em frente. Estamos todos lutando juntos por uma mesma fé evangélica. Se tudo que você faz é para edificar o corpo de Cristo, glória ao Senhor. Se algum irmão não traz edificação pelas práticas que ele compartilha, lá onde ele se reúne, você se cala, ora ao Senhor e o Senhor cuidará. Ele é o que tem mais interesse na igreja. Quer um exemplo sobre religiosidade, sobre o povo, sobre o próprio Deus, sobre o que o próprio Senhor dizia sobre os religiosos da época, quando ele estava aqui na terra? Está em Mateus capítulo 23, versículo 13. Ele dá um testemunho dos escribas e fariseus
Escribas, aqueles doutores, né, na letra, conhecedores da Bíblia, da letra, e fariseus, era a seita mais religiosa entre os judeus naquela época. Aqueles irmãos, né, podemos dizer assim nos nossos dias de hoje, irmãos fervorosos que brigavam mesmo pela doutrina, pelo que estava escrito na letra, né, e se diziam praticantes, né, e julgavam os outros se não estavam com atitudes adequadas de acordo com a palavra. Quando o Senhor se referiu a ele, sabe o que ele disse? Mateus 23, versículo 13. Ele fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Reino dos céus é o Senhor reinando em nós, ou seja, aqueles irmãos que têm a realidade do viver da igreja hoje. Não em forma de aparência, mas tem a realidade do Senhor reinando na sua vida no dia a dia. E o Senhor diz que esses irmãos religiosos, fariseus, que ainda hoje na igreja tem muitos fariseus, conhecedores da letra, e brigam fervorosamente por causa do que está escrito na letra, para que os irmãos pratiquem daquela forma. Tenho relatos aí, testemunhos. Tem uma irmã aí que eu conheci, tinha comunhão com ela, não se reúne conosco, falou que trabalhou de empregado muitos anos na casa de um líder religioso aqui em Cosmópolis, que pregava veementemente contra a igreja. Contra a igreja não, contra a TV, contra a televisão. Não podia assistir televisão de jeito nenhum, condenava todos os irmãos. No entanto, tinha uma TV dentro do guarda-roupa dele. Ele ia lá no quarto, se trancava, abria a porta do guarda-roupa e assistia a TV lá tranquilamente. Quando chegava uma visita, fechava tudo, trancava com a chave. Não estou julgando, que o Senhor nos livre de tudo isso, mas estou dizendo que às vezes nós não vivemos aquilo que pregamos. Isso não atrai pessoas. Não é o nosso falar que vai atrair, é as nossas atitudes. O quanto nós vivemos Cristo em nossa vida, na realidade. Isso atrai pessoas. Sabe quando você varre a porta lá da sua casa, a calçada da sua casa, você varre lá, né? Principalmente a mulher, né? Que vai lá varrer, mas serve para todos nós. Vai varrendo, ele sempre varre pro lado do vizinho, né? Tem muitas casas, eu já tive vizinho desse jeito, que vem varrendo assim pro meu lado, deixava um montinho lá no portão, na divisa ali. Não pegava não, deixava lá para você colher. Quando você for varrer, você é cristão, varre tudo do lado do vizinho e varre do vizinho também de lá para cá junto com o seu e pega os dois. Um dia a vizinha vai olhar assim, pode passar anos, vai olhar e falar: engraçado, esse vizinho aí tem alguma coisa diferente, essa vizinha. Ela varre a porta da casa dela e da minha. Eu varria e deixava na porta dela, ela varre as duas e pega. Isso é só um exemplo. Se o Senhor trabalhar no nosso coração realmente, faremos isso. Se não trabalhar, não vamos fazer. Você vai no mercado, tem sacolinhas lá, né? Voltou a sacolinha agora de novo. Então, nós estamos lá pegando a sacolinha. Aquela sacolinha é uma maravilha para pôr lixo. Todo mundo gosta, né? Economiza um pouco, né? De comprar sanito. Então, você está pegando a sacolinha lá, o pacotador está ajudando você, está pacotando e tal. Sempre eu vejo alguém pegando uma sacolinha ali vazia, coloca dentro da outra ali, vai aproveitar. Tá? Tem bastante mesmo ali, né? Em cima, né? Sabe o que é isso? Roubo. Roubo não, é furto, né? É furto. Você está desviando, está tomando algo que não é seu. Ah, mas é uma sacolinha só, aquilo ali é 50 centavos, mas não é seu. E qual a intenção do seu coração de colocar um produto dentro de cada uma, sozinha? É para levar mais sacolinha para casa? O Senhor é aquele que vê o coração, meu irmão. Não tem como esconder do Senhor. E serve para todos nós, começando por mim. Para todos nós. O Senhor vê o coração. Então, em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9, o Senhor falando novamente aos fariseus e escribas, ele fala assim: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Novamente dando testemunho aqui aos judeus religiosos, fala assim: olha, esse povo me louva com os lábios. Quantos hoje na igreja não louvam o Senhor com os lábios? Quantas vezes nós estamos ali cantando hino, louvando o Senhor com lábios, mas o nosso coração está onde? Será que tem realmente o nosso coração que é dar louvor ao Senhor naquele momento? Honrar ao Senhor com os nossos lábios realmente? Se o nosso coração estiver honrando o Senhor, saiba que você pode estar na maior desafinação possível. Eu não canto nem um pouco bem. Os irmãos sempre tiram, eu até brinco com os irmãos, né? Nós temos ali o coral Deus nos acuda, que é um monte de irmãos, é tudo desafinado. Mas, louvado seja o Senhor, nós temos que fazer o melhor para o Senhor. Se o que sai da sua boca vem do coração para louvar o Senhor por tudo que Ele é,
tudo que Ele fez por nós, é o melhor louvor que há. Agora você pode ser afinadinho, perfeito, tudo lindo, maravilhoso, mas se o coração está longe do Senhor, o Senhor fala que é hipócrita, aparência. Ele fala, em vão me adoram ensinando doutrina de homem, que são preceitos de homens. É tudo aparência. Em João, Evangelho de João, que logo mais à frente, no capítulo 5, o Senhor dá outro testemunho sobre o seu povo, o povo de Israel, os judeus religiosos. Versículo 39, ele fala assim, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Isso é religião, a aparência de adoradores a Deus. Conhece as Escrituras, conhece versículos. Quantos de nós hoje, no nosso meio, são assim? Conhecedores da letra. Não adianta eu ficar aqui compartilhando, falando tantas palavras, com eloquência e tudo mais, se eu estiver falando dessa forma, mas se não tiver o coração voltado para o Senhor e não viver aquilo que pregamos, é tudo aparência, tudo religiosidade. Então hoje, a luz que o Senhor nos deu nessa palavra de hoje é não ter aparência, não andar conforme o curso deste mundo, porque, como o Senhor diz aqui, não vai dar tempo, mas vou citar apenas 2 versículos. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31. Pode ler aí na sua Bíblia. O Senhor diz, através do apóstolo Paulo, que a aparência deste mundo passa. Tem muita aparência, e ela passa. Um dia vem situação na nossa vida que derruba toda a forma religiosa que nós vivemos, de aparência exterior, demonstrando ser uma coisa que nós não somos. E sabe quem que não tinha aparência, que não demonstrava ser religioso e nem fervoroso diante do Senhor? O nosso Senhor Jesus Cristo. Ah é? Onde diz isso? Isaías 53, versículo 2. Leia aí na sua Bíblia que você vai ver. Dá testemunho do Senhor. Falava que as pessoas olhavam para Ele e nenhuma aparência havia, e nem formosura no Senhor que pudesse agradar as pessoas. Mas o que é que atraía as pessoas ao Senhor Jesus? Enquanto homem humano aqui na terra, vivendo em carne, o que atraía era o que saía do seu coração. A boca fala, que a Bíblia diz, a boca fala, o coração está cheio. Então tem pessoas que vêm diante de nós, no nosso dia a dia, nós começamos a compartilhar a palavra do Senhor. E às vezes, pregação do Evangelho não é nem falar do Senhor. A pessoa às vezes está com alguma situação, começa a falar, é você apenas ouvir. Às vezes pregamos o Evangelho sem palavras. Ouvir, o fato de a gente atentar e dar atenção às pessoas já é uma pregação do Evangelho. Às vezes você dá ouvido a algumas pessoas, dá atenção no dia a dia, no trabalho, dá atenção para as pessoas, e eles falam assim, nossa, como você tem paciência, né? Como você ouve. Nossa, é tão difícil encontrar pessoas hoje assim. Aí é a hora de você usar a palavra. Fala, olha meu amigo, sabe o que é? Não é por mim mesmo, é que Jesus começou a trabalhar no meu coração. Comecei a dar oportunidade, e aí o Senhor começou a trabalhar, e a gente vai ficando mais paciente um pouco. Aí você está dando testemunho. Jesus é o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que nós todos possamos ser iluminados com essa palavra e buscar um pouco mais do Senhor em realidade para crescermos em vida. Jesus é o Senhor.